Amém? Graça e paz. Mais um tempo, mais uma hora que Deus nos preparou e separou esse tempo, esta hora tão preciosa, para que nós pudéssemos estar juntos através dessa live, que essa palavra ela possa alcançar as pessoas a qual o Senhor tem escolhido para que ouça e outros possam ouvir para serem edificados. Que aí na sua casa, no conforto da tua casa, essa palavra possa alcançar o teu coração, para que haja edificação em toda a sua casa, em toda a sua família. Aleluia. E estou alegre, muito feliz de ter esta oportunidade. E eu agradeço e louvo a Deus por esta tão preciosa oportunidade de estar aqui e ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por estarmos todos reunidos nesse lugar, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos o teu nome, Senhor, por esta noite, aleluia, que o Senhor fez, para que pudéssemos estar aqui juntos, aleluia, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, para que possamos ser edificados através dessa poderosa palavra. E nós sabemos, ó Deus, aleluia, que por essa palavra tão poderosa, Senhor, aleluia, nós fomos chamados. O Senhor levantou pessoas para que nós pudéssemos ouvir a tua palavra. E por isso estamos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, nós te bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo Espírito Santo, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por todos os dias, ó Deus, aleluia, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, Senhor, na cruz do Calvário por nós, pela obra da cruz, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos pelo teu sangue precioso, aleluia, que nós fomos resgatados, aleluia, da nossa vã maneira de viver, como diz a palavra, e hoje, aleluia, como filhos de Deus, reunidos nós nos prostramos, aleluia, e nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, como a ti só, como um Deus verdadeiro, aleluia, amém, amém e amém, glória a Deus. Eu queria estar aqui falando, fazer uma pequena introdução acerca da palavra, para que nós possamos entender acerca do poder que há na palavra. Nós entendemos que a palavra de Deus diz: não vos escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e des fruto, para que o fruto nosso permaneça. Foi uma vontade de Deus, foi um desejo no coração de Deus que nós viemos estar reunidos nesse lugar, que nós viéssemos mudar a nossa vida. A palavra de Deus, ela mudou o curso, o ritmo da nossa vida, daquilo que nós éramos do que nós somos hoje. Apóstolo Paulo, na palavra preciosa dele, ele disse: a minha palavra, a minha pregação, não constituiu em palavras persuasivas de homem, mas sim no poder de Deus. E eu queria que os irmãos aí onde estão pudessem abrir a palavra. Nós vamos confirmar essa palavra, para que não fique só nas minhas palavras. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 2, versículo 4. Aqui o apóstolo Paulo falando acerca do poder da palavra. Aleluia. A minha palavra, a minha pregação. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 2, versículo 4. Não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé, aleluia, não se apoiassem em sabedoria de homens do mundo, mas no poder de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um poder que tem nessa palavra. É isso que o Deus Todo-Poderoso trouxe ao meu coração, para que nós pudéssemos estudar essa noite acerca do poder da palavra. Aleluia. Em Provérbios a Bíblia diz: convertei-vos pela minha repreensão. Aleluia, pela palavra. Vamos abrir lá comigo em Provérbios, do capítulo 1, versículo 23. Ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É pela palavra.
uma palavra de poder, essa palavra que fez o mundo, o universo, como o Senhor disse, haja luz e houve luz, haja os luminares que houve luminares, e tudo foi criado pela palavra. E nós entendemos que o poder, aleluia, de Deus, que tem nessa palavra, é que nos mudou o curso das nossas vidas. Assim como o nosso Deus, Ele tornou a água em vinho, Ele transformou a nossa vida decadente, uma vida de pecado, uma vida destruída, aleluia, em homens santos, em mulheres santas, cheias e cheias do Espírito Santo, aleluia. E nós entendemos que esta palavra, aleluia, misturada com a fé, ela muda uma vida. Nós fomos levantados para dar fruto a Deus, como diz a palavra. Através daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós aprendemos, nós cremos que nós liberarmos uma palavra, seja para qual for, que não esteja no caminho de Deus, ele aceita e se converte ao Senhor, crendo e exaltando o nome do Senhor, numa vida nova e transformada. Abram comigo em Atos do capítulo 3, aleluia. Espero ser bem objetivos e que todos sejam edificados em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aqui a palavra nos diz essa noite acerca no poder da palavra, a mensagem do Senhor para nós, no poder da palavra. Nós todos estamos aqui hoje pelo poder da palavra. Um dia nós ouvimos essa palavra. Um dia nós, envolvidos nos nossos pecados e delitos, ouvimos essa palavra e a nossa vida foi transformada. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, pela palavra, pelo poder da palavra. E Deus levantou alguém para que nós pudéssemos chegar até ela e ouvir a palavra para se converter ao Senhor. Então a palavra aqui em Atos do capítulo 3, ele diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3, ao qual vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, aleluia, e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelos se firmaram. E saltando, aleluia, ele pôs-se em pé. E andou e sentou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia. Veja bem que grande obra. Deus usou a vida desses homens. Deus usou a vida de Pedro para que pudesse alcançar essa vida. Era uma vida que estava destruída, uma vida prostrada, uma vida sem Deus, uma vida sem esperança, sem Deus no mundo. Diante de um lugar, de um templo, aonde se louvava a Deus, aonde se exaltava e glorificava o nome de Deus, mas ele estava pelo lado de fora, sem entendimento, sem esperança nenhuma. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 22, que ele estava já há 40 anos dessa vida, numa vida uma vida tão perdida e tão destruída, uma vida sem Deus, sem esperança nenhuma. E a Bíblia diz que ali o Espírito Santo, Pedro usou, o Senhor usou a vida de Pedro, e foi liberado para aquele homem naquela porta da igreja, uma palavra de poder. Foi liberada uma palavra de poder, a mesma palavra, que para cada um de nós foi com certeza diferente, mas alguém liberou uma palavra e nós aceitamos a fé, nós aceitamos a palavra, nós aceitamos a Jesus Cristo. E aí essa palavra, uma palavra de poder,
Ele disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia declara que esse homem, ele entrou na igreja pulando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Veja bem, irmão, que não é diferente com a nossa vida. Todos nós no passado andávamos sem Deus no mundo, sem esperança. Aleluia. Assim como foi Paulo lá em Atos do capítulo 9, quando o Senhor levantou Ananias, quando Jesus falou com Paulo e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perdeu a visão, e aí o Senhor levantou Ananias para que pudesse orar por ele, para que ele pudesse voltar a enxergar, e a partir dali, ele voltou a ser o mesmo homem, aparentemente, mas a palavra entrou no coração dele com tanta força, com tanto poder, que ele teve a capacidade de dizer lá no versículo, acho que no capítulo 21, quando ele disse aos seus que estavam com ele, ele disse que seria capaz de dar a vida pelo Evangelho. Uma transformação poderosa, como da água para o vinho. Um homem que destruía a fé, que perseguia os cristãos, foi transformado pelo poder da palavra. Foi transformado por um homem que ali Deus levantado, como que Deus levantou Ananias, para que ele pudesse compreender a obra da cruz. E foi e é dos maiores apóstolos da palavra de Deus. Nós vemos aqui algumas passagens da palavra que Deus me deu para que nós pudéssemos, aleluia, fazer esse estudo acerca do poder da palavra. Aleluia. Abrimos comigo lá em Lucas, do capítulo 19, versículo 5. Aleluia, fala de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Aleluia. Lucas 19. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, o Senhor da glória. Em Lucas, do capítulo 19, nós vemos aqui o poder da palavra. A Bíblia diz e fala acerca de Zaqueu, um homem rico. Como nós podemos dizer de um homem rico que tem uma fortuna enorme e incalculável? Nós vemos hoje que existem homens ricos, homens de grandes fortunas. Um tempo atrás dizia-se que Bill Gates era o homem mais rico do mundo. Mas existem outros também. Mas veja bem que aqui a palavra diz acerca de um homem rico, publicano, que ele tinha seu hábito ele era cobrador de impostos. E cometia erros com aquilo que ele fazia, tirando das pessoas até um pouco mais. Porque ali, nós sabemos que lá na frente ele disse, depois que se converteu ao Senhor, ele disse que daria às pessoas quadruplicadamente. Vamos ver aqui no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, 19, 5 de Lucas. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A Bíblia diz que o Senhor, ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Até porque Jesus, ele teria que estar no meio deles, mas não teria que fazer o que eles faziam, porque aqueles homens não aceitavam que por ele sendo nazareno, Jesus, o Salvador, eles achavam uma coisa fora do comum, um homem santo no meio de pecadores. Mas a intenção de Jesus era resgatar as vidas, era semear o Evangelho, para que houvesse a salvação. Aleluia. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Veja bem que aqui
houve uma palavra liberada da parte do Senhor, o Senhor da glória. Zaqueu estava diante da própria fonte de águas vivas. Ele estava diante do Senhor, o Salvador. Mas o Senhor liberou uma palavra para que Zaqueu pudesse descer daquela figueira, para que ele pudesse se mover e sair daquela situação. Veja bem que existe hoje um evangelho pregado, um evangelho de prosperidade. A Bíblia não é contra a riqueza, mas a Bíblia também diz que a riqueza é raiz de todos os males. Existe um evangelho aí fora pregado, um evangelho que não salva, um evangelho que não cura. Mas eu posso dizer com toda certeza que esse evangelho é verdadeiro e cura. Mas ele disse aqui, no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Em Atos do capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação. Não há outra salvação a não ser Jesus Cristo, nosso Deus. E ele diz mais, que hoje, aleluia, convém pousar em sua casa. Quando nós estávamos no mundo, assim como este homem, nós éramos vazios por dentro, não tínhamos nada. Andava pelos nossos caminhos, pelos nossos maus pensamentos. Não tínhamos o Espírito Santo. Éramos separados de Deus. Éramos, a Bíblia, como diz aí, filhos da ira. Aleluia. Mas quando nós abrimos o nosso coração, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele passou a habitar dentro de nós, como nós somos a casa e o templo do Espírito Santo. E o Senhor habitando dentro de nós. Somos homens e mulheres, filhos de Deus. Somos jovens, somos adolescentes, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Fazendo a obra, fazendo a vontade do Senhor sobre toda a terra. O homem precisa da palavra de Deus para que ele possa ser transformado. É impossível que um homem possa ser bom, ou seja, um homem de Deus, sem antes ouvir essa poderosa palavra. Foi pelo poder da palavra que nós fomos transformados e estamos todos aqui. Aleluia. Então nós vemos que a palavra de poder, ela transforma. A palavra de poder, uma palavra liberada, no momento, no exato certo. Porque Deus nos dá a direção quando nós temos que pregar, quando nós temos que falar, quando nós temos que pregar, e nós temos que falar dessa palavra e resgatar uma alma, resgatar uma vida. Não importa onde nós tivermos que estar. O nosso Deus quer que nós falamos dessa palavra, abundantemente, fluir a palavra no nosso coração, para que nós possamos resgatar as almas e trazê-las para este lugar, transformadas. Aleluia. É no poder da palavra, irmão. Em Lucas, ainda em Lucas aí, glória a Deus, do capítulo 5, nós vemos aqui também acerca do poder da palavra, vinda do nosso Deus, uma palavra de poder, de transformação, de direção. Aleluia. E nós aprendemos a confiar em Deus e colocarmos Deus, a Bíblia como diz, lá em Salmo do capítulo 16, 8 e 9. Tenho posto o Senhor continuamente, o salmista diz, diante de mim, para que nossos pés não venham a vacilar, para que nós viemos ser úteis para o reino de Deus, para que nós viemos defender o reino com a palavra, com o poder que há na palavra. Aleluia. Eu não posso deixar de ir lá. Abra comigo em Salmos, no capítulo 16. Aleluia. No poder da palavra, meu irmão. Glória a Deus. 16, 8 e 9. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Glória a Deus. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória.
e também a minha carne repousará segura. Se confiarmos ao Senhor, colocarmos Ele continuamente diante de nós, se a nossa vida estiver firmada nessa palavra de poder, não vamos errar, nós não vamos vacilar, nós não vamos entristecer o coração de Deus. Que o pecado na nossa vida seja por um acidente, mas não seja algo pensado e continuamente cometido. Se colocarmos a nossa vida, aleluia, nesta palavra, e colocarmos o Senhor continuamente diante de nós, aleluia, nós andaremos em santidade diante do Senhor, alegrando o coração de Deus. Aleluia. Voltemos lá em Lucas do capítulo 5. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. No poder da palavra, irmão. E diz assim, é 5, para nós ganharmos tempo. Vamos aqui no 5:1 mesmo, bem rápido. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Aleluia. Aqui uma situação de desistência. Eles estavam cansados, trabalharam a noite inteira, jogaram a noite inteira a rede e não pescaram nada. No versículo 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, aleluia, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Veja bem que aqui o Senhor, Ele entrou no barco de Pedro, porque Pedro era um homem meio duro, difícil de lidar. Ele era meio turrão. É um homem meio truculento. E Jesus escolheu entrar no barco de Pedro, para que ele pudesse entender. E aqui no versículo 5, a Bíblia, no versículo 3, ele diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Era um momento que Pedro tinha que ter os ouvidos afiados para ouvir aquilo que o Senhor estava passando para ele, acerca de uma situação que ele estava e não conseguiria pescar peixe, não estava conseguindo pescar peixe algum. Pedro estava numa situação difícil ali com os seus outros pescadores, porque não conseguia pegar peixe, eles viviam da pesca. Mas a Bíblia declara que eles foram e não conseguiram pegar nada. Então disse: afasta-lhe um pouco da terra. Era o momento que ele tinha que dar ouvidos ao Senhor. Era o momento que ele, como nós, temos que dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, à nossa vida. Era a hora de Pedro se afastasse um pouco ali da terra. Era um pouco que ele tinha que se afastar um pouco da sua incredulidade e crer a voz do Todo-Poderoso. É momento de nós, muitas vezes, termos que raciocinar. Nós temos a palavra. E a palavra diz que nós devemos afastar um pouco das situações que nos faz crer, muitas vezes, nas dificuldades que passamos na palavra. Afasta um pouco da incredulidade, afasta um pouco dessa dificuldade, afasta um pouco, atenta para a palavra. Aleluia. E ele diz no versículo 4...
E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. É hora de caminhar, é hora de entrar dentro, é hora de andar, alcançar e alvejar o alvo. Apóstolo Paulo diz que deixava as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. É hora de irmos para o alvo, irmos adiante, irmos continuarmos caminhando. Porque o Senhor é conosco. Aleluia. Eu achei um fato interessante aqui na palavra, que no versículo 5, quando ele diz: respondendo Simão lhe disse: mestre, havendo trabalhado à noite, nada apanhamos. Os seus companheiros, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, já totalmente desanimados, entristecidos. Irmão, é uma situação difícil, porque as pescas eram feitas à noite, que se pega mais uma quantidade de peixe quando se é jogado com tarrafa. Irmão, muitas vezes nós temos que deixar os pensamentos nossos e começar a caminhar na palavra. O poder está na palavra. Aleluia. O sucesso do crente está na palavra. As realizações dos nossos projetos está na palavra. Temos que estar apoiados, descansados nela, arraigados na palavra. Aleluia. E ele diz aqui: e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Irmão, sobre a palavra, sobre a sua palavra, meu Senhor. Muitas vezes nós estamos diante do Senhor, mas também nós estamos diante de muitos problemas, de muitas dificuldades, angústias, desemprego. Nós estamos em situações que às vezes nos faz nos angustiar, nos faz desanimar muitas vezes. Quantas pessoas às vezes saem para procurar emprego e não conseguem, saem para resolver um problema e não conseguem resolver, falta isso, falta aquilo, mas a palavra diz: sobre a tua palavra eu lançarei a minha fé. Sobre a palavra que nós não devemos lançar a nossa fé, para que nós possamos chegar e alcançar aquilo que almejamos. A Bíblia diz que o Senhor é conosco em todos os séculos, dos séculos, dos séculos. O Senhor não nos abandona. Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo que Ele venceu o mundo. Muitas coisas nos fazem entristecer, muitas coisas nos fazem parar, muitas coisas nos fazem a ficar cabisbaixos, entristecidos. Mas nós estamos diante de uma palavra de poder, uma palavra que transforma, uma palavra que se move, uma palavra viva, uma palavra que ressuscita o que está morto. Aleluia. Nós vemos lá mesmo, não precisa abrir lá. Lá em João 11, a Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias. É melhor abrir, vamos lá. Em João 11, para ficar mais gostoso. Vamos lá, João 11, do versículo 39, para ganharmos tempo, 11:39. Aleluia. Temos que andar no poder da palavra. Aleluia. E disse Jesus: tirai a pedra. Mata a irmã do defunto. Você veja bem que aqui já não era Lázaro, era um defunto, como nós antes. Para Deus os nossos dias não eram contados. Para Deus não éramos contados como filhos. Nós éramos um bando de mortos andando pela terra para Deus. E disse-lhe o Senhor: o defunto, e Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Lázaro já estava em adiantado poder de putrefação, se desmanchando. No versículo 40, e disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus?
E tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves. Aleluia. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me ouviste e me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe: desligai-o e deixai-o ir. Da boca do nosso mestre saiu uma palavra de poder ali. E que aquele homem, Lázaro, já enterrado, já há 4 dias, já se desfazendo, todo estragado, com certeza, como diz a Bíblia, cheirando mal, sem vida. Irmão, essa palavra, aleluia, ela ressuscita o que está morto, sem vida, como nós andávamos na nossa vida. Nós fomos ressuscitados por essa palavra. A Bíblia diz e declara que nós fomos gerados por essa palavra. Uma palavra de poder. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 44 que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Quantos de nós que recebemos essa palavra, mas nós tivemos tantas dificuldades para poder entender a palavra do Evangelho, mas nós estávamos aqui, porque nós já tínhamos recebido a palavra, mas nós ainda estávamos presos nas coisas desse mundo. Nós ainda estávamos presos nas nossas manias, nos nossos maus costumes, nos nossos defeitos, da nossa vã maneira de viver. Aleluia. Mas houve uma palavra liberada da parte de Deus, através da vida de alguém, mas aqui, o Senhor da glória, o Senhor da vida, Ele disse: Lázaro, sai para fora. Que grande poder. Aleluia. E a Bíblia diz que o seu rosto envolto as faixas, as dificuldades, e disse: desligai-o e deixai-o ir. E muito por dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera e creram nele. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Vocês podem ver que lá a palavra diz que quando ali na grande pesca, quando Pedro, ele obedeceu a palavra do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que todos os barcos se encheram de peixe de uma tal maneira que quase iam a pique, quase iam afundando. Deus, o nosso Deus, é Deus de coisas grandes. A palavra, aleluia, nos declara que o nosso Deus é um Deus de grandes obras. E tudo que Deus faz, Ele faz para que todo mundo possa ver. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, todo mundo pode ver. Quando nós estávamos no mundo, muitas pessoas nos vê hoje e vê que houve mudança, e vê que nós somos diferentes. Muitas pessoas não sabem explicar, muitas pessoas não sabem entender o que foi que aconteceu, mas a palavra de poder transformou a nossa vida e nos deu uma nova vida. E agora, cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós fomos vivificados por essa palavra. A Bíblia diz que nós fomos modificados, a nossa vida foi transformada, a nossa vida foi toda modificada por causa do poder dessa palavra. Aleluia. Abra comigo em Efésios do capítulo 2. Vivificados. Aleluia. Nós somos vivificados pelo poder desta palavra. Aleluia. Efésios capítulo 2.
A Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É assim que nós estávamos. E através dessa palavra, nós fomos vivificados. Em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Aleluia. Segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É assim que nós éramos. Mas eu posso dizer, com toda certeza nesse mundo, que nós não somos mais os mesmos. Aleluia. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Mas Deus, a Bíblia diz, aleluia, que Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor, com que nos amou. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia. E nos ressuscitou, como ressuscitou a Lázaro, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, aleluia. É a palavra que nos transformou, é a palavra que modificou a nossa vida, aleluia. Hoje nós estamos num reino que não pode ser abalado, mas tudo pelo poder da palavra. Não podíamos fazer todas essas coisas sozinho. Mas nós, como Deus nos conhecia em Deus do ventre da nossa mãe, aleluia, Deus levantou alguém para ministrar a palavra, e através dessa palavra de poder, aleluia, nós fomos vivificados, nós tivemos a nossa vida transformada. Nós temos hoje o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. E não tem como nós andarmos numa vida pecaminosa, uma vida de pecado. Não. Nós temos que andar em santidade diante de Deus. Por essa palavra de poder. Aleluia. Abra comigo em 1 de Pedro, do capítulo 1, 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência. Aleluia. A verdade. Para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E sendo, aleluia, de novo gerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra de poder, aleluia, uma palavra que dá vida, uma palavra que restaura, uma palavra que transforma, aleluia, viva e que permanece para sempre. Essa é a palavra pela qual nós somos gerados. Jesus Cristo, Ele disse em sua palavra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estamos limpos pelo poder que há na palavra do Senhor. Aleluia. Aí mesmo, no capítulo 2, versículo 4 agora. Capítulo 2, de 1 Pedro, versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Olha só, essa palavra é para nós, querido. Essa palavra é para nós. E chegando para ele, pedra viva, aleluia, reprovada na verdade pelos homens ou pelo mundo, mas para com Deus eleita e preciosa, aleluia. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, o sacerdócio santo, para oferecer os sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui, como lá em 3,16, que fala que nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos uma casa espiritual. E quem declara isso? E como nós sabemos disso? Por essa palavra de poder.
Essa palavra que nos ensina que nós temos que ser pedras vivas na mão do Senhor. Pedras vivas. Aleluia. E ele diz mais: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião uma pedra principal, aleluia, de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Tudo isso vem de Deus para nossas vidas, para nossa edificação, para que nós viemos andar por essa palavra, para que nós possamos caminhar por essa palavra, colocando o Senhor continuamente diante de nós, crendo na palavra, deixando para o lado ou para o outro coisas que venham querer nos atrapalhar a nossa caminhada cristã. Nós temos que procurar agradar a Deus como Jó, que deu testemunho de Jó para o inimigo. Essa palavra é uma palavra de poder, irmão. Uma palavra que transforma. A palavra viva, pura e eficaz. E muito mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, como diz lá em Hebreus. Nós sabemos que essa palavra, ela criou os mundos. Nós sabemos que através dessa palavra, pela palavra, homens como Zaqueu, que teve a sua vida transformada, e que a palavra declara claramente que o dinheiro e as riquezas não podem nos dar tanta felicidade como muitas pessoas pensam. Nós temos um mancebo de qualidade que ele andava só pela lei. Quando ele estava diante do Senhor e disse: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Quando Deus disse para ele que ele pudesse dar tudo que ele tinha aos pobres, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Um homem que tem a sua mente, a sua vida firmada num algo de pertence, algo que, algum bem, alguma quantidade enorme de dinheiro, ou que seja um carro, seja logo que alguma coisa da terra, que ele tem a vida firmada naquilo, dificilmente ele vai servir ao Senhor. Mas também eu posso dizer com toda certeza, que sempre vai estar faltando alguma coisa dentro dessa pessoa, como teve para Zaqueu. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas aquilo que nos completa é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. O poder da palavra que nos trouxe uma luz maravilhosa. A mesma luz que cedeu a luz do meio-dia, que transformou a vida de apóstolo de Saulo e depois apóstolo Paulo. É a luz da palavra e do evangelho. E por isso que a Bíblia diz: purificando as vossas almas na obediência à palavra da verdade. Obedecer o evangelho, a palavra, para que nós sejamos sucesso nas nossas carreiras diante do Senhor. Para que nós possamos crescer, como diz a palavra, na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia. Irmão, eu posso dizer com toda certeza que até eu mesmo, pela vida que eu levava há anos atrás, sem antes conhecer a Deus, é difícil até mesmo de acreditar o que Deus fez na minha vida. E é difícil até às vezes você acreditar que alguém levantado por Deus, ele liberou uma palavra e eu fui alcançado. E Deus também levantou alguém na sua vida e liberou uma palavra de poder, e você foi alcançado. Aleluia. E para nós encerrarmos aqui, abra comigo em Apocalipse, do capítulo 3. Glória a Deus. No poder da palavra. Olha aqui que o Senhor nos diz. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém
a pode fechar. Eu sempre digo que essa porta ela pode ser fechada, mas o único que pode fechar essa porta que o Senhor abriu é nós mesmos. Se nós não colocarmos a nossa vida diante do altar de Deus, numa vida purificada de obediência à palavra da verdade, nós não vamos prosperar. E a porta será fechada. E não vamos ter direito ao reino eterno do Senhor. A vida eterna com Deus. E ele diz mais: tento pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A Bíblia diz, tendo pouca palavra. Numa situação irmão, às vezes nós passamos por situações que nos entristece, que nos aborrece, situações que muitas vezes nos faz até chorar. Mas o que nós não devemos fazer é de esquecer essa palavra. Mesmo na hora do sufoco, da adversidade, mesmo na hora da angústia, da tristeza, aleluia, guarde a palavra de Deus. Guarde essa palavra. E ele diz mais: e não negaste o meu nome. É no nome de Jesus Cristo é que devemos confessar em todos os momentos difíceis e ruins da nossa vida. Nós crendo, firmados nessa palavra de poder. Aleluia. E ele diz no versículo 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Muitas pessoas, irmão, que muitas vezes dentro das igrejas, dizendo que ser crente não são. São pessoas que estão preparadas para te magoar, para te entristecer, para te fazer desanimar. Muitas vezes você ouve até falar, mas que fala mal de você. Mas o Senhor diz: eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. É o amor de Deus é que modifica tudo, irmão. Lá em Pedro, no capítulo, acho que é 2,18, ele diz na palavra dele assim: que é do agrado de Deus que nós passamos agravos, é da vontade de Deus que nós sejamos ofendidos e agravados injustamente, é do agrado de Deus. Então veja bem aqui que ele ainda diz que muitas vezes nós somos afligidos por pessoas que dizem ser crentes ou judeus, como diz a palavra, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da hora da adversidade, da hora do sufoco, da hora da angústia, da hora da tristeza, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora, aleluia. O nosso Deus está à porta, irmão. A Bíblia diz que Ele vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Isso é promessa. Isso é poder de Deus. Isso é poder da palavra, como diz o apóstolo Paulo lá em capítulo 2, versículo 4. É poder da palavra. É promessa. Isso é para nós. A Bíblia diz que nós fomos gerados por uma palavra, por uma semente incorruptível. Nós somos gerados por essa palavra. Palavra de poder.
Amém? Aleluia. Que o conjunto possa vir à frente. O Tiago. Irmão, nós temos que fazer com que essa palavra ela esteja sempre viva na nossa vida. Para que nós possamos liberar essa palavra na hora que Deus te der o momento e a hora certa, para que você ministre essa palavra na vida de alguém que esteja, pela parte de Deus, precisando da palavra. Muitas vidas têm se perdido e muitas pessoas têm padecido e foi recolhido da terra sem ouvir essa palavra. Mas Deus, Ele tem levantado muitas pessoas para que essas vidas que estão para se perder não se perca, mas cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra pura e eficaz. Palavra de poder. Amém? Glória a Deus.